Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Cazuza e hoje eu vim conversar com você sobre um conto chamado Globos, de um autor independente, Felipe Torres, publicado na Amazon. Felipe tem 25 anos, é formado em engenharia ambiental e tem essa paixão pela literatura, né? Por essa arte chamada literatura, uma paixão pelas letras. Ele escreve diversos contos, crônicas, de vivências do cotidiano dele, de coisas que ele está querendo colocar para fora, e é sempre uma experiência enriquecedora. Eu falo assim porque ele é meu amigo de longa data, meu padrinho de casamento, então já tive a oportunidade de ler em primeira mão muitos dos escritos dele. Antes de falar propriamente do conto, eu quero começar falando do prefácio, que foi escrito por Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte, ele é o criador do Letras de Vida Eterna. Se você não está conhecendo, é um coletivo que reúne diversos escritores, inclusive o Felipe faz parte desse coletivo, que visa, mostrar, a eternidade através da arte, da poesia, dos contos, das crônicas, dos textos. Muito enriquecedor, eu diria, né? É sempre muito bacana a gente ver essas experiências que visam não só, o talento, mas e sim transcender esse talento. Rodrigo, ele é autor de um livro que eu gosto muito, chamado Nas Palavras de Maria, também publicado pela Amazon. E no prefácio, ele conta, um pouquinho da experiência dele lendo este conto. E esse conto ele é bacana justamente por isso. Eu leio e vou ter uma experiência lendo. Se você ler, pode ser que você tenha outras experiências, outras interpretações. E ele fala no prefácio, o Rodrigo, da importância do valor da pessoa, da pessoa saber o seu valor. E ele deixa isso muito claro, do quanto isso foi importante para ele. Ler esse conto foi importante para ele, de mostrar o quanto hoje em dia, as pessoas estão esquecendo mesmo, da sua própria dignidade e do que elas foram feitas, porque elas foram feitas. O conto, ele trata basicamente disso. Basicamente não, são várias coisas em uma só, É muito importante, eu acho que ainda mais nos dias de hoje. Mas do que é o conto, Vamos entrar já propriamente na história. O conto, a gente acompanha um personagem que se vê perdido num local. Ele não sabe como ele foi parar ali, ele não sabe aonde e ele só ouve vozes de pessoas ao longe, atrás de uma muralha de montanhas, e ele decide ir até lá. E para isso ele percebe, quando ele começa a caminhada dele, ele percebe que ele está segurando um objeto que até então ele não tinha percebido que estava ali. E quando ele volta a sua atenção para esse objeto era um globo, o nome é Globos, era um objeto lindo, à primeira vista dele, o que ele mais percebe é que era um objeto lindo. E aí ele diz o seguinte: era estranho, para não dizer absurdo, que não notara tal objeto em sua frente, pois era grande, chamativo, um globo, que parecia de cristal, de um brilho azulado, com aparência tão preciosa e frágil. Tão frágil que poderia quebrar ao menor descuido, por menor que fosse. E aí ele começa a se questionar o que é aquilo, que estava na mão dele, que ele não tinha percebido que estava na mão dele. Até que ele chega num pórtico, e esse pórtico estava escrito: vale a ti valor. É uma frase meio estranha aos nossos ouvidos, Mas ao longo do conto a gente vai entendendo, o valor desta frase. E como toda pessoa, como todo andarilho perdido, o semblante dele estava mostrando que ele estava perdido. Uma senhora, chega até ele e pergunta, fala, afirma, que ele estava perdido, mas que não era para ele se preocupar, que logo ele entenderia tudo aquilo que estava acontecendo. E as impressões dele, daquele lugar, era que era um lugar belo, um lugar onde as pessoas conviviam, onde as pessoas eram muito alegres, Na minha imaginação eu imaginava
algumas ruas históricas da Europa, né? Aquelas casinhas todas lindas de pedra e tipo filme de época mesmo, sabe? De Idade Média. Eu gosto muito essa época da história. E ele percebe, né, o brilho nos olhos. E principalmente de que todas as pessoas, ele percebe que todas as pessoas tinham um globo na mão. Embora todos fossem lindos, não eram iguais. Nenhum globo era igual ao outro. Ele percebe também que as crianças tinham globos nas mãos. Eram um pouco menores, para que a criança conseguisse segurar, mas igualmente belos. E as brincadeiras daquele local eram próprias para quem estava segurando um globo na mão. E ele se questiona que no mundo dele, as crianças viviam com os seus celulares, os seus tablets, e já não brincavam mais umas com as outras, já não conviviam mais. E ele decide então chamar, né, uma das crianças, né, e perguntar como é que ela tinha conseguido aquele globo. E a criança, né, muito inocente, eu diria, ela responde que ela não conseguiu, ele sempre estava ali. E aí ele fala, não, mas eu não percebi que esse globo estava aqui perto de mim. E aí a criança, embora criança, responde para ele, será que, né, você não percebeu, que você não viu que o globo estava aí porque você nunca parou para reparar, né, para olhar para esse globo, para prestar atenção? Afinal de contas, ele sempre esteve aí, você é que não percebia. E no prefácio do Rodrigo, ele diz uma frase que eu gostei muito, né? A criança, ela ousa dizer a preciosidade que ela é. A criança sabe a preciosidade que ela é. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco, né, desse conhecimento, né? De saber sobre isso, né? A gente vai esquecendo da nossa dignidade, do nosso valor. E aí acontece algumas situações que, né, o conto é curtinho, se eu for contar tudo, né, vai perder a graça. Mas acontece situações que fazem ele perceber o que é aquele globo, né, o que aquele globo significa. Que nada mais é do que a grande preciosidade que a pessoa é. E é isso que é bacana no conto do Fê. Eu acredito até que seja um conto muito bom para você ler para as crianças, né? Para elas crescerem sabendo de que o globo, a sua vida, a sua, né, a preciosidade que você é, que Deus te fez, você precisa saber, você precisa ter essa noção. Afinal de contas, teve um Deus que morreu numa cruz por você. E ele sai, né? Quando ele se vê envolto, né, de saber o que é esse globo, ele não para nesse conhecimento. Ele poderia ter ficado nesse vilarejo, né? Vivendo lá, afinal de contas, era um vilarejo muito bonito, onde as pessoas conviviam muito bem, mas ele decide voltar para o lugar dele. E voltar para principalmente mostrar para as pessoas que elas tinham um globo na mão, né? E lendo o conto, você começa a pensar, né, o que tem no seu globo? Eu me pensava, né, o que tem no meu globo? Porque nós sabemos, né, eu não sou igual a você, mas tem coisas que são próprias minhas e tem coisas que são próprias suas. Deus fez cada um num molde individual. Então, esse conto, ele desperta em você essa curiosidade de saber o que tem no meu globo, que cor é o meu globo, como ficará o meu globo e principalmente como eu estou cuidando do meu globo. Faça essa experiência de ler este conto e não para descobrir o que tem no seu globo, mas para você ter a real dimensão do quanto o seu globo ele é precioso, né? Quanto esse seu globo é bonito. O Felipe, na maioria dos contos dele, ele tem essa visão de eternidade. E isso é algo que está precisando nos nossos tempos. Escritores que usem essa arte para falar da eternidade, para mostrar que o que a gente vive aqui não é só aqui, isso não basta.
Tem uma eternidade nos esperando, tem um Deus nos esperando lá. E se fica também um convite, caso você goste de escrever, você seja um escritor independente, talvez você goste de poesia, conheça o Letras de Vida Eterna, né, que é o coletivo que o Felipe faz parte, né? Leia sobre os contos, as poesias dos autores que fazem parte. E quem sabe, publique os seus trabalhos ali também. E aos poucos a gente comece a conhecer autores que de fato escrevam tendo essa preocupação, né? Que é a vida eterna. Eu sempre lembro muito, né, do Tolkien, Chesterton, Lewis. Eles tinham essa visão de eternidade. Tanto que quando você lê, né, tem uma frase do Carlos Nogueira que eu gosto muito, que é: tudo que é bom, belo e verdadeiro nos leva para Deus. E quando você lê, seja as Crônicas de Nárnia, ou seja, qualquer um dos livros do Chesterton, por exemplo, A Inocência do Padre Brown, ou, né, O Senhor dos Anéis, você vê beleza, você vê bondade e você vê verdade. Isso te aproxima de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Todas as redes sociais de todo mundo que eu citei aqui, do Felipe, do Letras de Vida Eterna, do Rodrigo, estarão aqui também na descrição para que você conheça o trabalho deles. Eu não posso esquecer também, quando você for lá na Amazon baixar o seu livro, para quem assina o Kindle Unlimited, que é um serviço da Amazon, né, tipo uma assinatura dos livros, né, o Conto Globos está gratuitamente por esse serviço da Amazon, né, não deixe de prestar atenção na capa, né, a capa ela foi muito bem pensada para transmitir essa ideia da preciosidade do globo. É uma capa toda escura, né? E o único foco de luz dessa capa é o globo. E foi um longo processo entre o criador dessa capa, o senhor meu marido, Bruno, e o Felipe, autor do conto, para que principalmente, né, ela mostrasse, mesmo que de maneira singela, o que o Felipe queria passar com esse globo, né? E, né, não só a literatura, né, nos leva à eternidade, né? A arte também é uma grande via, né, para nos levar, para nos enxergar o céu. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.